Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, julgo que seria lamentável se o debate da moção de censura passasse ao lado das questões que mais importam às pessoas. E julgo que as moções de censura têm de ter um significado profundo que está para lá das aritméticas parlamentares e que os estados de alma dos partidos dizem muito pouco ao concreto da vida das pessoas. E, portanto, chego a esta moção de censura com 3 questões para tentarmos perceber se o Governo merece censura, se a oposição deve censurar o Governo. E as 3 questões serão: está o país neste momento melhor, está mais preparado para o futuro? Agiu o Governo em nome dos interesses do país e em nome das pessoas? E a terceira questão: cumpre o Governo os compromissos que assumiu perante o país? Vamos, pois, a estas 3 questões. Está o país mais preparado para o futuro? Bem, Sr. Primeiro-Ministro prometeu-nos uma política de ajustamento para uma nova economia e uma redução da dívida pública. A dívida pública, como sabe, aumenta ao valor de 40 milhões de euros ao dia. Não há uma nova economia, como provam os dados do INE sobre as exportações e como prova a quebra de emprego na indústria. E bem, as pessoas sim, essas empobreceram. Esse ajustamento que foi empobrecimento não foi mais do que isso. Há mais pobreza nas crianças e nos idosos, há mais desemprego, há um país que está mais desigual e que está menos preparado para o futuro, porque tem menos emprego, tem menos pessoas, com uma imigração que sangra as nossas possibilidades, há uma jovem geração que não encontra lugar e privatizou setores estratégicos e monopólios que agora determinam piores escolhas no futuro. E, portanto, quando pensamos que o país está mais preparado para o futuro, num país mais pobre, com uma economia mais débil e uma dívida mais alta, não está mais preparado para o futuro e, por isso, o Governo deve ser censurado. A segunda questão é se o Governo fez tudo o que podia em nome dos interesses do país e em nome dos interesses das pessoas. E quando olhamos para o Governo, e eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro congratular-se por ter cumprido metas, pensamos, então, que metas cumpriu o Governo? Que metas interessa ao país? E o que vemos foi que, de facto, o Governo entreteve-se a renegociar com a Troika metas de déficit, metas de dívida, não para ter investimento, não para criar emprego, mas apenas para ir tendo mais déficit e mais dívida, enquanto o país ficava mais pobre e com menos emprego. Mas tudo aquilo que era temporário passou a definitivo. E, portanto, sabemos que o empobrecimento que criou não trouxe riqueza para as pessoas, o que lhe diz é que permanentemente as quer pobres. Mas mais, onde o Governo disse que não havia margem para descer o IRS e fez o enorme aumento de impostos sobre as pessoas, encontrou margem para descer os impostos sobre as grandes empresas. Onde faltou o dinheiro para o abono de família ou para o complemento solidário para idosos, nunca faltou para os swaps. Quando não há meios para responder ao desemprego com o subsídio de desemprego que as pessoas precisam, há sempre meios para pagar mais uma PPP. Quando se corta na escola, na saúde, nos salários, nas pensões, há sempre mais uma margem para um benefício fiscal ou uma SGPS. E, portanto, sabemos que o Governo escolheu os grandes interesses financeiros contra a vida das pessoas e merece, por isso, censura. E uma terceira questão se põe: cumpriu o Governo os compromissos para com o país? Não é fácil fazer a história das vezes que o Sr. Primeiro-Ministro disse uma coisa e fez a outra. São tantas. Lembro que antes de chegar ao Governo não ia cortar salários e pensões, a primeira coisa que o fez foi cortar. Lembro que mesmo antes das autárquicas, PSD ia descer os impostos sobre as famílias e logo depois das eleições as famílias viram o seu rendimento cortado. Lembro que disse que não ia haver mais cortes nem mais aumento de impostos e o documento de estratégia orçamental aí está. Bem, sei que agora diz este era o caminho que tinha de ser, se calhar explicámos-nos mal, talvez o número do telefone. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, os trabalhadores da Lunica em Santa Maria da Feira, que veem uma parte deles o seu horário de trabalho aumentar para condições inumanas, para que a outra parte seja despedida pelas leis que o seu Governo aprovou, há algum número de telefone, há algum ministro que lhe possa explicar
Porque é que isto é justo ou bom para as suas vidas? Os trabalhadores da Kemet, que explicação, que comunicação melhor terão do seu governo? Que número de telefone podem recorrer para alguém te explicar como pôde a empresa receber benefícios da União Europeia e agora ir-se embora e despedir os trabalhadores? A Joana, de 27 anos, que nunca teve um emprego, entre estágios, bolsas, períodos experimentais, que não tem acesso ao subsídio de desemprego, há um número de telefone que lhe possa valer? O António, com 80 anos, que ainda trabalha porque a pensão não chega. Há uma explicação do Sr. Primeiro-Ministro que lhe possa valer. A Maria, que está na Lota da Nazaré, a trabalhar em troca de uma caixa de peixe, porque nem RSI tem. Há um número de telefone que lhe possa valer. Um governo que transformou uma crise financeira numa crise social e económica. Um governo que transforma a crise numa crise de regime. Um governo que governa contra as pessoas, que tornou o país pior, que não cumpriu nenhum compromisso. É sim um governo que merece censura.